Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui é para esclarecer uma dúvida que surgiu do vídeo anterior do engenheiro César Ribeiro, tá? O que acontece com o César? Ele é engenheiro civil, ele tem uma fábrica de laje e agora ele começou a pegar uns projetos maiores, tá? Ele tem uma situação que ele quer calcular uma laje para uma residência entre 4 e 5 metros de comprimento, mas ele quer fazer essa laje de uma maneira que o cliente dele possa soltar as paredes em cima dessa laje da maneira que ele quiser depois, tá? Então ele precisa dimensionar uma laje que suporte as paredes em cima, mas sem um projeto definido, do jeito que a arquiteta quiser executar durante a obra, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Como é que eu costumo fazer aqui? Tá? Vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui laje de cobertura, tá? E nessa laje do pavimento 1, a gente tem algumas paredes que estão descarregando peso em cima da laje, tá? E aí, primeira coisa, eu tenho que garantir, tá, que essas paredes aqui não puxem cargas dos pavimentos superiores, tá? Então tem algumas considerações aqui, tá? Escora, para seguir as nervuras do fabricante, esse tipo de coisa. Se a gente olhar aqui embaixo, ó, isso aqui é bem importante. Não descarregar laje sobre a alvenaria, não descarregar carga de telhado sobre a laje e não apoiar caixa d'água sobre a laje, tá? Então o que a gente está querendo com isso? Eu quero que apenas essa alvenaria aqui, ó, que está em cima dessa laje, apenas o peso dela seja descarregado nessa laje, tá? Então se você executar essa alvenaria e a hora de você fazer a laje de cobertura, você apoiar a vigota da laje de cobertura em cima dessa parede, ela vai puxar carga dessa laje. Isso aqui que a gente está fazendo vai estar errado, tá? Então como que eu aprendi a fazer isso na época da faculdade? Na época da faculdade eu trabalhei numa fábrica de lajes, a gente calculava desse jeito, tá? Então a gente considerava o seguinte: sempre que eu tenho parede descarregando sobre a laje, eu faço uma laje que suporte 5 kN, 500 kgf por metro quadrado, tá? E aí eu posso soltar as paredes em cima dessa laje, desde que seja apenas o peso próprio das paredes com os revestimentos da parede, né? Que isso não traga os carregamentos do andar de cima, certo? Então 500 kg, beleza. O que a gente precisava tomar cuidado com isso aqui, né? Fora o fato dessa parede aqui, ó, não puxar as cargas da laje de cima, existe um outro detalhe. A laje treliçada, ela tem uma série de vantagens, mas ela é uma laje que, se comparado com a laje maciça, ela tem uma flecha muito grande. Então como que a gente ajusta isso aqui nesse projeto? A gente faz uma laje que suporta 500 kg, beleza, tá? E aí a gente coloca uma legenda aqui, ó. Por exemplo, tudo que está em azul, essas paredes azuis, tem uma legendinha aqui falando que é alvenaria sobre a laje, beleza. E aí a gente tem um detalhe que é para usar um trilho duplo toda vez que eu tiver uma alvenaria apoiada sobre a laje. Para quê? Para evitar uma flecha excessiva naquele trecho, tá? Então tem detalhes aqui, ó, por exemplo, de início de montagem com vigota, início de montagem com lajota, detalhes das nervuras, né? Tem aqui, ó, detalhe do trilho duplo quando tiver alvenaria, então tem que colocar uma vigota justaposta, uma do lado da outra, né? Tá? E aí a alvenaria vai ser executada aqui em cima, assim, ó, certo? Em cima da laje, mas tem esse reforço da vigota por conta da flecha excessiva, tá? Tem uma tabelinha aqui, ó, com os valores de contra-flecha que a gente precisa dar de acordo com o vão de cada laje, tá? Posicionamento de escoras, tá? Então todos os detalhes a gente tem aqui, tá bom? Bom, vamos lá para o software. Antes de ir para o software, vamos fazer o seguinte. Isso aqui, ó, aprendi na época da faculdade, a gente usa até hoje, mas hoje hoje tem a norma nova, é a NBR 6120, que saiu em 2019. Então, vamos só validar esses 500 kgf usando a norma lá, tá? O que a gente tem aqui, ó? Eu vou ter peso próprio da laje, beleza, que o software vai calcular, né? Eu vou ter carga acidental, que eu vou pegar na norma, peso próprio da parede e peso próprio do revestimento aqui, né? Regularização mais o piso, certo? Regularização
O peso da alvenaria e a sobrecarga, vamos olhar na norma nova, 6120/2019. Aqui ele está dando para a gente peso por metro quadrado de alvenaria estrutural e aqui de alvenaria de vedação, né? Então, por exemplo, se eu tenho espessura de revestimento por face, 1 centímetro de revestimento de cada lado, vou usar esta coluna. Se eu tenho 2 de cada lado, vou usar essa aqui, tá? Então vamos pegar, por exemplo, um bloco cerâmico vazado, tijolo baiano, tá? Eu vou ter paredes de 9, 11,5, 14 e 19. Vamos supor que lá a gente vai usar a parede de 14, tá? Parede de 14 sem revestimento nenhum, 1,1 kN por metro quadrado, né? Com um revestimento, 1 centímetro de cada lado, essa parede vai para 1,5, tá? E para 2 centímetros de revestimento de cada lado, 1,9, tá? Se fosse parede de 19, essas cargas aumentam um pouquinho. O que eu vou considerar? Eu vou considerar que vai ser uma parede de 14 de tijolo baiano com 2 centímetros de revestimento de cada lado. Então vai ter um peso próprio dessa parede de 1,9 kN ou 190 kgfm por metro quadrado. Certo? Beleza. Aí, revestimento. Revestimento de piso. Eu vou usar um revestimento de piso residencial, tá? Com uma espessura de 5 centímetros, que vai ser mais ou menos aí 3,5, 4, 4,5 de regularização, mais a peça do piso, tá bom? Então vai dar 1 kN por metro quadrado. Então mais 1 kN por metro quadrado de peso próprio do revestimento, ou 100 kgfm por metro quadrado. Certo? Então só aqui, ó, eu tenho de peso de carga permanente, GK, 100 kgfm por metro quadrado, que é o peso do revestimento, regularização mais piso, mais 190 kgfm por metro quadrado, que é o peso da parede em cima da laje, tá? Então de GK, eu vou ter um GK total aqui de 290 kgfm por metro quadrado, ou 2,9 kN por metro quadrado. Beleza. Agora, vamos procurar sobrecarga dessa laje, a carga acidental. Edifícios residenciais. Então, sala, copa, cozinha, ele está pedindo um QK 150 kgfm por metro quadrado, ou 1,5 kN por metro quadrado. Beleza, então a gente tem aí um total de GK 290 kgfm, que é revestimento mais parede, e um QK de 150 kgfm. Certo. Se a gente somar os dois, a gente tem uma carga total ali, ó, de 290 mais 150. Tá dando um total de 440 kgfm por metro quadrado, tá? A gente vinha usando o valor de 500, olhando aqui de acordo com a norma, tá dando 440. Eu vou continuar usando 500, tá? Porque de repente esse reboco aqui, ó, de 2 centímetros ficou com 2,3, ficou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, para mim fica mais tranquilo padronizar isso como 500, certo? Beleza, então aqui a gente entendeu o projeto, laje, onde vai apoiar, né? O detalhe das vigotas com trilho duplo, onde vai ter alvenaria, sobrecarga de 500. Então vamos lá para o software. Agora que a gente já definiu a sobrecarga da nossa laje, tanto permanente quanto acidental, e a gente já viu os detalhes construtivos que a gente tem que seguir lá, de não apoiar as lajes dos andares superiores naquela alvenaria, não descarregar a caixa d'água, reforçar embaixo da alvenaria, onde tiver alvenaria, com vigota dupla, uma do lado da outra, para controlar um pouco a flecha excessiva. Então a gente vai dimensionar essa laje só para poder encerrar isso. Então venho aqui no site da Celor, tem vídeo aí explicando como é que instala e como é que utiliza esse software, tá? É só dar uma olhada aí. Então vamos lá, eu tenho aqui 5 metros, tá? Era uma laje entre 4 e 5, vamos calcular ela com 5 metros. Isopor, a gente falou de 500 kg por metro quadrado, 150 de carga acidental e 350 de carga permanente, tá? Concreto de 30 MPa, beleza. Vamos aqui clicar em continuar. Só voltar aqui, ó. Ela tá com H16, 12 mais 4 de enchimento, 4 de
de concreto, né? Provavelmente não vai passar, tá? Então, vamos lá e vamos calcular. Ó, ela deu uma flecha permanente muito grande. Então não passou. O que a gente faz? Vem aqui e aumenta a altura. Então eu vou usar uma laje H20 acabado, LT20. 16 mais 4, 20 de altura. Tá? Mesmo concreto, tudo igual. Venho aqui em calcular. Agora passou. Então eu vou precisar de uma laje com uma treliça H16 mais um ferro de 5 mm e um ferro de meia dentro de cada vigota dessa, para essa laje suportar 500 kg. E lembrando que eu vou ter que ter vigota justaposta onde eu tiver parede, certo? Mas o dimensionamento, o conceito é basicamente esse, beleza? Valeu, até mais, abraço.